Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Somos a Igreja Batista Vale do Pitimbu. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que pode ser qualquer dia da semana, né? O dia que você acessar o nosso canal, você terá lá todos os vídeos de todas as aulas que nós fizemos durante esse período de isolamento social, enquanto estamos enfrentando a pandemia do novo coronavírus, né? Hoje nós vamos falar sobre os Juízes, capítulo 17, e é um capítulo bem curtinho e nós vamos dividi-lo em duas partes. A primeira vai até o versículo 6, que fala sobre a idolatria de Mica, e a segunda parte, do 7 ao 13, vamos falar sobre uma atitude de Mica adotando um sacerdote para si mesmo, um sacerdote próprio somente para ele, certo? Então, a primeira leitura que iremos fazer, eu gostaria de que os irmãos, quem estiver assistindo, possa abrir sua Bíblia, Juízes 17, vamos ler 6 versículos da palavra de Deus. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu a ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Este capítulo, irmãos, ele parece assim que caiu de paraquedas no meio da história dos Juízes, como se não tivesse nenhuma conexão com os demais capítulos. Nós vemos que no livro de Juízes há um ciclo que se repete na história, que é o povo faz o que é mal aos olhos do Senhor, e aí cai nas mãos dos povos inimigos. Então clama ao Senhor por misericórdia, o Senhor envia um juiz para que livre esse povo desses inimigos, e passa-se um período em que o povo segue obedecendo a palavra do Senhor em paz, mas novamente faz o que é mal, se desvia dos caminhos do Senhor, e assim esse ciclo vai se repetindo durante todo o livro de Juízes. Só que nesse momento nós acabamos de ver na aula passada a história de Sansão, né, que foi um dos maiores juízes e também um dos mais famosos, vamos dizer assim, do livro de Juízes. Nós vimos que ele foi derrotado pelos filisteus, mas com ele matou também muitos filisteus, né? E por que ele foi derrotado? Porque ele entregou o segredo da sua força, né, a uma mulher, e essa mulher era, na verdade, aliada dos seus inimigos. Ele acabou se deixando enredar, né, pela sedução de uma mulher. E não podemos dizer com isso que a responsabilidade total foi de Dalila. Dalila foi instruída pelos inimigos a seduzir Sansão e a usar todas as armas que pode usar uma mulher quando quer, né? Mas também a fraqueza de Sansão foi determinante para que ele caísse nas mãos dos filisteus. E na última hora, né, quando ele estava amarrado, ele pediu ao Senhor misericórdia e recuperou sua força, derrubou o local em que ele estava, e com ele matou muitos filisteus. E assim encerra-se o capítulo 16, com essa história de Sansão. E de repente
no capítulo 17, parece que não há nenhuma conexão com o livro, né? Alguns autores, alguns comentaristas acreditam que possa esse relato ter acontecido antes do período de Juízes. E outros acreditam que aconteceu depois do período de Juízes. Fato é que ele aconteceu quando não havia rei em Israel. Então, por isso ele está aqui inserido nesse livro. Há uma grande corrente, né, que acredita que esse fato ocorreu sim durante o período de Juízes. E o fato dele estar aqui narrado no capítulo 17, ou se ele tivesse sido narrado no capítulo 6, ou mais para frente, isso não faz diferença. O fato importante que aconteceu durante esse período de Juízes e que foi registrado para que a gente pudesse trabalhar um pouco essa questão, a preocupação de Deus com a questão da idolatria, né? E com a questão do sincretismo religioso, né? O que é o sincretismo religioso? Em poucas palavras, né? É quando um cidadão ou um povo ou uma sociedade mistura princípios de várias religiões e começa a seguir esses princípios de forma eclética, né? Então, um pouquinho desse princípio aqui, um pouquinho dessa outra religião aqui, um pouquinho dessa outra ali, e não existe uma identidade religiosa naquela sociedade. Era o que estava acontecendo com Israel, né? Apesar de Israel vir, né, desde Abraão, com o cuidado de Deus em ter um povo que ele poderia se chamar de seu, Israel foi perdendo essa identidade, né? E foi se misturando aos povos que conviviam com ela, né? Com ele. E aí o que acontece? Algumas vezes nós já relatamos isso aqui. Ao invés de Israel ser luz para esses povos, né? E apresentar a eles o Deus que fez todas as coisas, o verdadeiro Deus, né? Criador dos céus e da terra. E ao invés disso, esse povo se deixou influenciar por outras religiões, né? E por outras práticas que eles mantinham como religiosa. E assim foi se dissolvendo aquela fé no Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, e depois de Josué, o período de Juízes, né? Então, aqui nesses primeiros 6 versículos, a gente vê a história de um homem efraimita, da tribo de Efraim, cujo nome era Mica, né? Se a gente voltar um pouquinho para a questão dos ciclos de prata, a gente vai ver no versículo 5 do capítulo anterior, né, de Juízes 16, então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, a ela eles estão se referindo a Dalila, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Então, os filisteus pagaram a Dalila, cada um dos príncipes dos filisteus pagou a Dalila 1.100 ciclos de prata, né, para que ela continuasse a tentar encontrar, né, a ponto fraco de Sansão, para que ele relatasse a sua fraqueza. Aqui nós não sabemos como esses 1.100 ciclos de prata foram parar nas mãos da mãe de Mica. Mas o fato é que eles foram parar nessa casa de Mica com sua mãe. E Mica roubou esse dinheiro da sua mãe. Roubou esse valor. Na verdade não era moeda corrente, eram ciclos de prata, né? Que foram tirados da sua mãe. Então ele resolveu confessar o seu erro à sua mãe. Disse, olha, aquele dinheiro que você anda por aí procurando e amaldiçoando a Deus por isso, foi eu que tirei de você e agora eu vou restituí-lo. Olha a atitude da sua mãe. O primeiro ponto a se observar, né? Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja meu filho.
Veja como os valores estão invertidos nessa sociedade que um dia foi uma sociedade que servia a Deus. O seu filho retira um valor, uma quantia da sua casa, e quando ele vem confessar o seu erro, né, a sua mãe diz: bendito do Senhor seja meu filho. Então não há aí nenhuma repreensão, não há nenhuma disciplina, não há nenhum tipo de conversa, porque você fez isso, isso não é para fazer, isso é errado. Ao contrário, né? A sua mãe estava procurando esse dinheiro com um objetivo de fazer ídolos para a sua casa, né? A gente vê a história de Mica e pode comparar também com a questão daqueles cristãos, né, que hoje estão afastados do convívio mais próximo da sua congregação. E assim também vão perdendo os seus valores e princípios cristãos, né? Alguns possuem ídolos em sua casa, em sua vida. E quando eu falo ídolo, irmãos, eu não estou aqui falando de uma estátua de um determinado santo, ou de um determinado orixá, ou de alguma pessoa que já viveu, como alguns mantêm, né? Uma estátua, por exemplo, de Padre Cícero, ou de outra pessoa. Não é isso que eu estou falando. A idolatria vai além do que isso, não é só isso, né? Talvez isso seja mais um objeto de decoração, às vezes, do que propriamente de adoração. Quando eu estou falando de idolatria, eu estou falando em você colocar algo no lugar que pertence a Deus. Porque Deus colocou no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, quando a gente coloca algo ou alguém acima de Deus, esse algo ou esse alguém se torna um ídolo na sua vida, né? Então, a mãe de Mica já estava enredada na idolatria. E quando ele tenta devolver esses ciclos de prata a ela diz: bendito do Senhor seja meu filho. E devolveu o dinheiro para o filho, né? De novo, e disse para ele, né? Faça uma imagem de escultura, uma fundição com essa prata, né? E vamos fazer uma imagem de escultura. Novamente ele tenta devolver o dinheiro à sua mãe. Como ela não conseguiu o seu intento de que ele mesmo fizesse isso, ela mandou fazer os ídolos. Existiam uns ídolozinhos, assim, mais ou menos de 12 centímetros de altura, que eram uns ídolos que se colocavam nas casas, numa espécie de oratório, né? Aqui a gente conhece mais. No Brasil é mais popular o nome de oratório, que é quando a gente manda fazer uma casa de madeira e coloca ali alguns ídolos, algumas estátuas de alguns santos, né? Era comum também, naquela região, existia uma casa de deuses, né? E se colocar essas estatuetazinhas dos deuses pagãos para que protegesse aquele lugar, né? É muito comum a gente ver isso às vezes no Oriente, mas essa prática é muito antiga, né? Olha que no deserto, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, o que foi que o povo fez com a demora dele ali? Não voltava, né? Então, de repente, eles conseguiram arrecadar algumas joias que possuíam, derreteram o ouro e fizeram para si um bezerro para adorá-lo, né? Então, uma necessidade de que a presença de Deus se materializasse diante deles. Mas nós sabemos, João 4 diz, Jesus diz à mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus não pode ser materializado num objeto, né? Nós não podemos nos prostrar diante de um objeto feito por mão de homens, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É o que a Bíblia fala. Então, nesse sentido, a gente pode ver, né, que a idolatria de Mica e da sua mãe
estavam totalmente sincronizadas com aquela sociedade em que eles estavam vivendo, dominada na época pelos filisteus, né? Então, o povo de Israel, não era só Mica e sua mãe que fazia isso, mas o povo de Israel, do modo geral, estava contaminado, né, pelos valores daquela sociedade. Trazendo para os nossos tempos, também é comum que o cristão se deixe envolver pelos valores da sociedade em que vivemos, né? Quais os valores da nossa sociedade atual? Acima de tudo, o dinheiro, né? E a Bíblia diz, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, muitas pessoas têm sido dominadas pela busca desse dinheiro, né? Do dinheiro, do conforto, do poder, né? Da questão de tudo que o dinheiro pode comprar, né? E passam a vida toda em busca desse conforto, né? Dessa realização material, e isso passa a ser o seu Deus, né? Outro valor, né, que a nossa sociedade tem cultivado é a questão da satisfação pessoal, né? Da valorização do eu e da supervalorização desse eu em detrimento do seu próximo, em detrimento do outro. Quando Jesus disse, vocês serão meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, dois valores que nós temos hoje na sociedade é a questão do dinheiro e a questão da valorização do eu, né? O dinheiro e o eu vão de encontro com os valores cristãos do Evangelho puro de Jesus Cristo, que nos manda negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Já a sociedade prega outro princípio, né? Vá atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos. Você pode, você consegue. Não que isso seja em si um erro. Se torna um erro a partir do momento que isso passa a ser o único objetivo da sua vida. E você coloca Deus de lado e o próximo de lado por causa do seu sonho pessoal e do seu desejo de crescimento. Então, tudo tem que ser dosado. Mais uma vez, podemos nos remeter ao Novo Testamento, quando Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Não me deixarei levar, quer dizer, isso não vai tomar conta da minha vida. Então, eu vou buscar o sucesso profissional? Vou. Eu vou buscar um salário melhor? Vou. Eu vou buscar um conforto para mim, para minha família? Vou. Mas isso não pode dominar a minha vida de tal maneira que eu deixe Deus em segundo plano. Entendeu, irmãos? O segundo ponto que nós vamos ver é a questão do sacerdote que Mica encontrou para si. Então, nós vamos ler o verso 7 até o verso 13. E assim encerra o capítulo, um capítulo bem curtinho. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica, de onde vens? E ele respondeu, sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 siclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Então, Mica financiou para si um sacerdote pessoal, um coach espiritual. Seria falado assim nos dias de hoje, né? Um coach espiritual. Só que isso ia totalmente contra, né, os princípios de Israel para aquela época. Porque os levitas e os judeus deviam adorar em Siló, né? Onde havia o lugar que Jacó abriu um poço, né?
E ali era um lugar da adoração. E depois aquele lugar se tornou motivo de discussão e de relações cortadas entre os samaritanos e os judeus, né? É por esse motivo que a mulher samaritana pergunta a Jesus: onde devemos adorar, aqui ou acolá, né? E Jesus disse: Deus não procura aqui ou acolá, Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas naquela época, nessa época aqui de Mica, então não era possível que cada judeu tivesse um sacerdote próprio, né? O sacerdote levava as ofertas e os sacrifícios do povo de Deus para Deus. Um levita participava das celebrações religiosas, né? Porque havia em todas as tribos os levitas. Então eles não possuíam um território próprio, porque eles eram para viver, né, das ofertas à casa do Senhor e viver a sua vida dedicada ao Senhor, servindo ao Senhor, cuidando da casa do Senhor e servindo ao Senhor. Mas esse levita, ele já tem uma característica um pouquinho diferente quando ele diz assim: eu estou procurando um lugar melhor, onde melhor me parecer, né? Diz o verso 9. Quer dizer, ele estava sem rumo, estava andando, caminhando, procurando alguma coisa e onde ficar, né? Ele não tinha um objetivo, ele não tinha entendido a sua missão de levita, cujo objetivo era adorar ao Senhor, né? Então casou, vamos dizer assim no popular, Tomé com Bebé, né? O sacerdote estava perdido em suas questões espirituais e ainda estava perdido quanto à sua missão aqui na terra. E ao mesmo tempo Mica queria se afastar, né, das celebrações judaicas, porque se entregara totalmente à idolatria. Fez para si ídolos, fez uma casa de ídolos, que é um tipo de santuário para si, e queria que houvesse ao mesmo tempo um sacerdote judeu, né, que pudesse levar a Deus as suas ofertas e expiação por seus pecados. Veja como todo mundo aqui está perdido, né? Está perdido em suas convicções. Então, é como se diz, Mica acendia uma vela para Deus e outra para o diabo, porque ao mesmo tempo que ele mandou fazer essa casa de adoração, né, esse santuáriozinho, ao mesmo tempo ele procurou abrigar na sua casa um sacerdote, que ele sabia que ele era judeu, então ele sabia que aquele era um sacerdote e deveria agir como tal. E e imaginamos que ele pode ter pensado assim: se eu pecar, se eu fizer alguma coisa errada, eu já tenho alguém aqui para fazer as minhas ofertas por libação dos meus pecados a Deus. E o pior, irmãos, para completar, é que o sacerdote aceitou a oferta, né? Por casa, comida e dinheiro. E ali ficou com ele. Ele ofereceu e ainda ofereceu também um dos seus filhos para ser o discípulo daquele sacerdote. E é interessante que ele diz aqui, né? Que ele diz: você vai ser como um pai para mim. Um pai no sentido, a palavra aqui que ele coloca no original é no sentido assim da relação entre Deus e os homens, né? Não é no sentido que a gente coloca, fulano é um filho para mim, como aquele sentimento realmente de pai e mãe, mas no sentimento de autoridade, né? De estar acima daquele outro. Então o sacerdote, no versículo 10, fica comigo e ser-me por pai e sacerdote. Então seria uma autoridade espiritual realmente na vida de Mica, né? E aí o versículo 11 diz que ele consentiu em ficar com ele, né? E ainda recebeu o filho de Mica como um de seus discípulos. Então no versículo 13 acaba assim: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Eu estou protegido, porque apesar da minha idolatria, apesar de todos os meus erros, mas eu tenho um sacerdote aqui de plantão. No momento em que eu precisar da misericórdia de Deus, está aqui um sacerdote de plantão. É interessante que o capítulo termina assim,
né? E nós podemos fazer algumas reflexões, né? Nós temos hoje a tentação de misturar muitos elementos da verdadeira adoração ao nosso culto, tanto pessoal quanto congregacional, né? Nós sabemos que existem alguns grupos religiosos, né, que se utilizam de elementos até materiais, né, de objetos para fazer adoração a Deus, né? Nós não devemos julgar, mas nós temos que ver o que realmente está predito na Bíblia, que é a palavra de Deus. E Jesus, naquela conversa do capítulo 4 de João, com a mulher samaritana, ao meu ver, ele tira todas as dúvidas com relação a isso, né? Se depois os irmãos tiverem a curiosidade, você que está me vendo, vá até o Evangelho de João, né? E leia completamente o capítulo. O capítulo tem 54 versículos, é muito grande, mas a conversa com a mulher samaritana vai até o versículo 42, né? E eu só queria destacar algumas coisas aqui. Ele diz, a mulher no versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, e já chegou, que nem em Jerusalém adorareis o Pai, e nem nesse monte. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu acredito, eu entendo que Jesus aqui tirou qualquer dúvida quanto aos ritos, né, de qualquer tipo de culto religioso. Que o que importa é o nosso espírito estar ligado ao Espírito de Deus, né? E que possamos realizar um culto racional a Deus, como diz Paulo, né? Com a renovação do nosso entendimento. O que é um culto racional, né? É aquele em que você decide seguir a Deus porque você entende que servir a Deus é o único caminho, que Jesus é o único caminho. Então espero, irmãos, que esse capítulo 17 de Juízes, embora tão pequeno, tenha trazido muitas lições a todos vocês que estão assistindo, assim como trouxe também para mim, né? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, você pode usar este canal ou outros canais das nossas redes sociais, do Instagram ou do Facebook, ou mesmo pelo WhatsApp, né, no direct, com o telefone que está aí na sua tela. Muito obrigado, até o próximo domingo.